Oi, gente, vamos apresentar sobre o caso clínico. O nosso é sobre salmonela. Nosso grupo é composto por Daniel Barros, Adora Matos, Caroline Stephanie e eu, Mariana Magalhães. Seu Pedro tem 30 anos e é dono de um sítio no Tepequém, onde mora desde quando nasceu. Ano passado adoeceu e não melhorou mais. No início achou que fosse uma virose, mas passados dias foi diagnosticado com salmonelose. Como vive na fazenda, não tem contato com muitas pessoas, mal veio na cidade, ficou sem entender de onde adquiriu essa doença. Antes, seu Pedro a descobrir como adquiriu a doença. O nome do paciente, Pedro. A idade, 30, residia em uma fazenda no município de Itapequém e o histórico, seu Pedro mora nessa fazenda desde quando nasceu. Hoje mora no sítio ele, sua esposa, 2 filhos, seu pai e 3 funcionários. A sua rotina é de tratar os animais, tirar o leite, capinar, produzir queijo, enfim, outras coisas do sítio. Sua alimentação é basicamente a base de alimentos da fazenda: carne, leite, ovos, queijo, verduras e frutas. O diagnóstico do médico, a doença adquirida na própria fazenda devido à alimentação, já que ele foi o único a se infectar. O médico informou que, se não fosse eliminado o foco da doença, os moradores da fazenda poderiam se infectar também. Bom, eu, Mariana, vou explicar um pouco o que é salmonelose. A salmonelose é uma condição médica causada pela Salmonella enteritidis, que é um gênero de diferentes tipos de bactérias que contaminam os alimentos de diversos, como ovos, carne mal cozidas, leite não pasteurizado e outros derivados e até mesmo a água. São capazes de causar problemas de saúde diversos em seres humanos. A Salmonella enteritidis, ela é um tipo de salmonela que causa a gastroenterite, que é a inflamação da mucosa, e a enterocolite aguda. O período de incubação da salmonela varia de 8 a 48 horas após a ingestão de algum dos alimentos infectados pela bactéria. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a salmonela e da minha parte é salmonela no Brasil. A salmonela no Brasil, ela não é de notificação compulsória obrigatória, com exceção da febre tifoide, que a febre tifoide, sim, ela precisa ter essa notificação. Mas a salmonelose, com essa não obrigatoriedade, ela acaba tendo uma coleta de dados, não tendo essa coleta de dados, e com isso não tem um significado estatístico sobre ela. Mas ela acredita-se que ela é de uma grande incidência, tem uma grande incidência dessa doença pela população. Porém, tem poucas publicações científicas sobre o tema. Mas é um dos agentes mais frequentemente envolvidos em surtos alimentares. E para saber isso, é preciso recorrer a estatísticas de países com assistência médica com maior eficaz e mais organizadas. E apesar da febre tifoide ela ter uma importância epidemiológica, ela acaba tendo uma subnotificação no nosso país. Isso porque acabamos tendo uma dificuldade em acesso à saúde, não temos às vezes reconhecimento desse caso suspeito, não temos conhecimento desse caso suspeito, ou até mesmo o uso precoce de antimicrobianos em situações de clínicas não definidas. Pacientes que têm uma infecção alimentar, mas não se sabe qual é o agente causador e acabam tendo administração de medicamentos de forma incorreta. Com isso, acaba causando uma resistência bacteriana.
E, segundo a Fundação Nacional de Saúde, em áreas epidêmicas, acomete com maior frequência indivíduos entre 15 a 45 anos. A salmonela pode ser adquirida pela ingestão de alimentos? Que tipo de alimentos? Sim, a salmonela pode ser adquirida com ingestões de alimentos cozidos de forma incorreta, principalmente frangos e porcos. Sempre é um conhecimento popular que não podemos comer frango cru ou até mesmo porco cru ou mal passado. Nenhum desses alimentos podem ser consumidos de forma com cozimento incompleto. Isso por causa de micro-organismos como a salmonela que causam doenças no indivíduo, como a salmonelose ou a febre tifoide. Ovos e laticínios não pasteurizados também podem possuir tal micro-organismos. Por isso também que temos sempre aquele conhecimento popular que não se deve lavar frango, pois a água utilizada nessa lavagem pode acabar contaminando todo o ambiente que esse processo foi feito. A salmonela pode ser transmitida por animais? A salmonela pode estar presente em alimentos mal higienizados, crus ou mal cozidos, em produtos agrícolas não processados, como hortaliças, frutas, carnes cruas, ovos e leites e ovos. Pode estar presente também em solos e água contaminada com fezes. Como descobrir se o animal está infectado? Se o alimento transmite salmonela, o que se deve fazer para evitar a contaminação? A salmonela é um micro-organismo. Não consegue se ver a olho nu se há ou não uma contaminação se há uma contaminação de salmonela sobre tal alimento. E com isso, é sempre importante que qualquer tipo de carne que você não sabe a procedência e até mesmo que você sabe a procedência, deve ter uma administração correta sobre ela, uma limpeza e um cozimento correto e completo. Qual é o período de incubação da salmonela? A salmonela ela pode ter um período de incubação entre média de 15 a 48 horas. Os danos causados na saúde pela salmonelose ou salmonela são os sintomas entre 2 e 7 dias que ocorrem da doença, que são os enjoos, as cólicas abdominais, a diarreia, a febre, o vômito, a cefaleia. Quando esses sintomas desaparecem, após o 7º dia, quando a infecção é ocorrida de forma leve, a pessoa não fica com uma sequela. Mas em alguns casos, algumas pessoas podem continuar secretando a bactéria pelas suas fezes e em alguns adultos podem ocorrer a desenvolver artrite reativas semana ou meses após a diarreia parar. E esse distúrbio causa dor e inchaço, geralmente nos quadris, joelhos e tendão de Aquiles. E outros sintomas que podem ocorrer em alguns casos é que se a infecção espalhar na corrente sanguínea, pode vir levar a óbito ou a um tratamento mais longo. No estudo de caso, o seu Pedro adquiriu a salmonelose na própria fazenda por meio da má alimentação, ou seja, ele não higienizava os alimentos. Então, com isso ele adquiriu a doença, a bactéria. Qual é a forma de prevenção da salmonelose neste caso? Lavar e cozinhar bem os alimentos a serem consumidos. Sempre vai ser esse o modo de evitar a salmonelose, não tem outro jeito. É sempre cozinhar bem os alimentos, manter a higiene do local sempre bem feita. Também sempre ferver a água antes de tomar. E é isso. Bom, eu vou falar, meu nome é Daniel Barros, sou acadêmico do 8º período de farmácia. Eu vou falar sobre os medicamentos que a gente pode indicar para o tratamento dessa doença. Bom, não tem muito o que fazer com casos
leves e moderados da doença, né? É aquele tratamento mais com líquidos, alimentos mais leves, desintoxicação do organismo. No caso da doença mais pesado, no caso mais grave da infecção da doença, a gente pode entrar com antibióticos, né? Isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Vamos lá. O que é a salmonela? Bom, como meus colegas falaram anteriormente, a salmonela é uma bactéria causada por alimentos contaminados, né? Ela é uma bactéria da família Enterobacteriaceae, que pode causar intoxicação alimentar. Em casos graves, casos raros, pode provocar até a morte. Bom, ela não é muito perigosa, mas ela faz um estrago bem grande. Bom, os sintomas da doença são diarreia, vômito, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda do apetite e calafrios. Esses são sintomas geral da doença. Conforme o caso dela, se ela for leve, moderado ou grave, ela pode intensificar esses sintomas. Bom, a transmissão é basicamente por bactérias no ovo da galinha, mas não só lá, né? São em carnes, no ovo. Esses meus amigos lá falaram desse modo de transmissão anteriormente, né? O tratamento dela não possui um tratamento específico para ela. Não possui um tratamento específico. Por ser uma doença autolimitada e com período limitado, o tratamento com antibióticos não é recomendado para casos leves e moderados, que nem eu falei anteriormente. A recomendação é repouso, hidratação e os medicamentos que visam reduzir os sintomas. Bom, ele não vai matar a bactéria em si, né? Ele vai reduzir os sintomas e deixar com que nosso sistema imunológico faça o trabalho dele, né? Prevenção. Lave sempre as mãos antes, durante e depois da manipulação de consumo de alimentos. Lave bem os alimentos antes do consumo, especialmente frutas e verduras. A carne deve ser bem cozida ou assada. Os ovos devem ser bem cozidos. E esse último tópico aqui é perfeito, ó. Evitar consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação. Bom, isso aí não precisa nem falar, né? Não só para salmonela, mas para outros tipos de bactérias, infecções, viroses em si que adquirimos em lanchonetes ou restaurantes com a higiene precária, né? Isso daí, então a gente não precisa nem falar sobre isso, tá? Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado e